Atos 8, 14 a 25. Nós já começamos a exposição desse trecho aqui e hoje vamos dar continuidade. Nós paramos nos primeiros versículos e vamos continuar hoje. Então, para nós não perdermos de vista a história toda, refrescarmos nossa memória, lembrando do que o texto está falando, então vamos ler tudo, do 14 até o 25. Atos 8, do 14 ao 25, fala assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Bom, irmãos, na semana passada nós apresentamos um pequeno esboço em 3 partes desse texto, e os irmãos que vieram na semana passada já viram essas 3 partes. A primeira parte, eu dividi a história em 3, então a primeira parte eu coloquei um título em cada trecho, e os irmãos estudaram o primeiro, que envolve os versículos 14, 15, 16 e 17, os versículos 14 a 17, e eu coloquei o seguinte título nesse trecho: a dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. Isso é descrito nos versículos 14 a 17, e nós estudamos na semana passada, na verdade ficamos 2 semanas estudando os versículos 14 a 17, então eu não vou falar sobre esses versículos mais, porque nós já tratamos deles à saciedade aí durante 2 aulas. Esse trecho intitulado A Dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos, e já falamos disso, explicamos cada palavrinha, cada expressão. Os irmãos conheceram cada detalhezinho desses versículos aí, na medida em que fomos explicando para os irmãos puderam participar. Hoje nós vamos ver a segunda parte, se Deus permitir, a terceira parte dessa história, e a segunda parte dessa história eu coloquei um outro título, que eu já enunciei para os irmãos também, e o outro título é o seguinte: a dádiva do Espírito Santo desperta interesses escusos. Isso está nos versículos 18 e 19. Os versículos 18 e 19 mostram o despertar de interesses malignos, de interesses gananciosos, perversos, no coração desse personagem que nós já conhecemos nos versículos anteriores, cujo nome é Simão, o mago, conhecido em Samaria como o Grande, ou na tradução nossa, o grande poder. Esse homem, quando ele viu que o Espírito Santo era dado pelos apóstolos aos crentes, aos que criam em Samaria, isso despertou interesses escusos. Então nós vamos ver esses 2 versículos, observando aqui quais são os
os elementos, as lições presentes nesses dois versículos, e os irmãos aí vão acompanhar. Observem então com atenção o versículo 18, que diz assim: vendo, porém, Simão. Então observem essa expressão. O que tinha acontecido em Samaria envolvia algo visível, era algo que podia ser visto, e isso que podia ser visto certamente era algo extraordinário. O texto diz: vendo, porém, Simão, e aí fala o que ele viu, mas não descreve com minúcias o que ele viu. É diferente do que acontece no texto de Atos 2. No texto de Atos 2, quando o texto descreve a dádiva do Espírito Santo aos judeus, os irmãos sabem, o Espírito Santo veio sobre 3 grupos, os 3 grupos mencionados em Atos 1:8. Judeus primeiro, Jerusalém e Judéia, Samaria e depois os confins da terra, os gentios. Quando nós vemos a dádiva do Espírito Santo sendo derramada sobre os judeus, o que aconteceu lá é descrito com precisão. Surgiram línguas, chamas parecidas com chamas de fogo sobre cada um dos que estavam ali. Eram cerca de 120 pessoas. Isso era visível, eles viram essa chama sobre cada um dos 120, mais ou menos 120 participantes ali que estavam no cenáculo. Eles também escutaram o som semelhante a um grande furacão, um som muito forte, de um vento impetuoso. Eles escutaram isso. Essas coisas todas envolviam os sentidos das pessoas, não eram impressões, eram fatos históricos, visíveis. As testemunhas presentes ali puderam ver essas coisas, ouvir essas coisas e testemunhar essas coisas. E mais do que isso, aqueles homens todos e mulheres que estavam lá, eles começaram a falar nos idiomas das nações que estavam visitando Jerusalém naquela festa. Homens que tinham vindo do mundo todo para a festa, homens que falavam idiomas os mais diversos, espalhados pelo mundo, estavam lá, e eles começaram, os galileus ali, pessoas simples, começaram a falar esses idiomas. E os estrangeiros ficaram impressionados com isso, dizendo: como eles podem falar perfeitamente a nossa língua, sendo galileus, sendo homens simples, são pescadores, são artesãos, são pessoas sem formação nenhuma, e estão falando latim, como era falado na Itália, estão falando as línguas da Mesopotâmia, estão falando línguas da região norte da África. Como isso pode ser verdade? Então todos esses sinais eram sinais extraordinários, e o texto de Atos 2 descreve isso. No texto de Atos 10, que nós vamos estudar dentro de alguns domingos, é descrita a dádiva do Espírito Santo aos gentios, seguindo a sequência de Atos 1:8. Jerusalém e Judéia, Samaria, Atos 8, confins da terra, Atos 10, os gentios. Lá em Atos 10 também há uma descrição, só que lá não se fala sobre línguas de fogo sobre as pessoas, nem sobre vento impetuoso, mas fala que eles falaram também em línguas. E o apóstolo Pedro, quando viu aquilo, disse: está acontecendo de novo o que aconteceu com os judeus, está acontecendo com os gentios agora. Então isso é descrito por Lucas, mas aqui em Samaria não há essa descrição. Aqui em Samaria não se fala se surgiram línguas de fogo, não fala sobre vento impetuoso, não fala sobre dom de línguas, só fala que Simão viu e ficou impressionado, e não sabemos o que é. Mas ele ficou tão impressionado que ele quis aquilo para ele. Ele quis o poder de conceder o Espírito Santo às pessoas. Não sabemos ao certo o que ele testemunhou. Eu pessoalmente, isso não está no texto, eu estou pensando agora, minha cabeça, não recebi revelação nessa noite, nada, né? Eu estou só especulando aqui. Eu acredito que os samaritanos também falaram em línguas,
Eu acredito que foi isso. Eu acredito que Pedro viu o que ele viu em Atos 2 e o que ele vai ver daqui a pouco em Atos 10. Mas o fato é que ele viu isso, Pedro viu isso e Simão viu isso também. Simão, o mago, viu isso também e ficou impressionado. Veja a sequência então. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos, de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, notem bem, isso já foi descrito nos versículos anteriores. Os versículos anteriores já falaram disso. O que acontece de diferente aqui? Importante. Em Atos 2 e em Atos 10, não tem imposição de mãos de ninguém. Em Atos 2 e em Atos 10, o Espírito Santo é dado sem que haja imposição de mãos. Outra coisa, em Atos 2, o Espírito Santo vem de modo abrupto, sem nenhuma oração, sem nada. Eles estão lá sentados, apenas aguardando, estão lá reunidos e o Espírito Santo vem. Em Atos 10, mesma coisa, foi de modo abrupto. Pedro estava pregando e de repente caiu o Espírito Santo sobre as pessoas. Então foi algo imediato, foi algo instantâneo. Aqui o que acontece em Samaria é diferente. Aqui você vê, Filipe pregou, o Espírito Santo não veio. Eles creram, o Espírito Santo não veio. Eles foram batizados, o Espírito Santo não veio. E o que aconteceu? Tiveram que chegar os apóstolos, orar, impor as mãos, aí o Espírito Santo veio. Isso não acontece nas outras vezes. Então há algo diferente aqui, mostrando o quê? Mostrando que essa questão de impor as mãos não era algo fixo, é algo que foi necessário, conforme nós já vimos, foi necessário para que os apóstolos pudessem chegar a tempo e testificar ali o que estava acontecendo. E isso eu expliquei para os irmãos. Os apóstolos eram autoridades na igreja naqueles dias. Eles tinham que testificar a chegada do Espírito Santo para que ninguém pusesse em dúvida o fato dos samaritanos estarem agora fazendo parte da igreja cristã. Então, por isso, o Espírito Santo não chegou na hora que eles creram. O Espírito Santo esperou. Eu vou esperar os apóstolos chegarem. Quando os apóstolos chegarem, os apóstolos vão ter participação nisso, eles vão impor as mãos e então sim o Espírito Santo será dado. Para que os apóstolos vejam com seus próprios olhos, participem desse processo, como participaram de Atos 2, como vão participar em Atos 10, para que eles participem também desse processo, a fim de que não haja dúvida nenhuma de que os samaritanos agora fazem parte da igreja. Deus sabia que os judeus eram extremamente racistas em relação aos samaritanos. Os judeus tinham preconceitos terríveis contra os samaritanos, e então era necessário um testemunho inequívoco, um testemunho certo, um testemunho que não poderia ser questionado, de que o Espírito Santo foi dado também a eles, mostrando que não haveria distinção racial na igreja, não haveria distinção entre judeu, samaritano e gentil na igreja, todos receberiam do mesmo Espírito. Então o Espírito Santo esperou a chegada dos apóstolos. Os apóstolos chegaram? Chegaram, ok. Então agora é o momento de eu descer para que eles vejam que eu vou batizar os samaritanos também. Então foi isso que aconteceu aqui em Samaria. Então cuidado com o que nós vimos por aí afora, né? Tem um lugar que a gente vai lá, o pastor põe a mão, a gente recebe o Espírito Santo e cai de costas. Isso é charlatanismo, isso é enganação, isso é mentira. Não caia nessa. O que nós temos aqui em Atos 8 é uma descrição de algo que foi necessário acontecer naqueles dias para que a dádiva do Espírito Santo a um grupo rejeitado, a um grupo discriminado, o grupo de samaritanos, para que essa dádiva fosse percebida pelos apóstolos e testificada pelos apóstolos e consequentemente aceita por todos os demais cristãos daqueles dias. Muito bem, veja aí a sequência então. Ele fez o quê? O texto fala, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem as mãos, os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, o texto diz, ofereceu-lhes dinheiro. Importante aqui,
Esse texto não fala que Simão recebeu o Espírito Santo também. O texto fala que os apóstolos impunham as mãos, oravam sobre eles, e eles recebiam o Espírito Santo, mas o texto não fala que isso aconteceu com Simão. E esse silêncio do texto é muito significativo. Por quê? Porque nós vamos ver na sequência do texto que Simão, na verdade, todos os indícios que há aqui, que Lucas deixa aqui, esparsos no texto, mostram que Simão não era crente. E se a pessoa não é crente, ela pode ter o Espírito Santo? Claro que não. A marca do crente é a habitação do Espírito Santo nele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, que avaliação nós fazemos em relação a essa pessoa? Esse tal não pertence a Cristo. É assim que funciona. Então, esse silêncio de Lucas em dizer, olha, em não mencionar nenhuma experiência de Simão com o Espírito Santo é muito significativo. Na sequência da história, nós vamos ver outros indícios. Por que ele não fala claramente? Ele não diz claramente, olha, você não é crente, Simão não era crente, ele foi batizado, ele creu em Jesus, mas foi uma crença falsa, ele foi batizado, mas foi só um banho. Por que ele não fala isso abertamente? Porque o objetivo da passagem não é analisar a condição de salvo ou de não salvo de Simão. Não é esse o objetivo da passagem. O objetivo da passagem é mostrar um embate que aconteceu aqui em Samaria e mostrar como os apóstolos se comportaram diante de alguém que começou a ter algumas visões erradas, algumas concepções erradas. Por isso Lucas não entra tão especificamente no detalhe acerca da condição de se Simão era crente ou não. Mas veja o que ele faz, ele oferece dinheiro. Bom, notem bem, na história da igreja, eu já disse isso já alguns domingos atrás, na história da igreja, isso aqui, por causa desse versículo e do que se segue, surgiu um termo que é o termo simonia. O que é simonia? Simonia, na história eclesiástica, é um termo que entrou para a história eclesiástica. Simonia, no uso que é dado a esse no uso que é feito desse termo na história eclesiástica, significa compra e venda de cargos eclesiásticos, cargos, ok? Então, na Idade Média, isso era muito comum. Você, sendo muito rico, você queria comprar um cargo de bispo para o seu filho. Seu filho, às vezes, de 8 anos de idade, 7 anos de idade. Se você tivesse dinheiro, você compraria o cargo de bispo de uma cidade para o seu filho. E o seu filho lá, com 7, 8 anos de idade, seria bispo da cidade. Compraria isso. Então, quem compra e vende cargos eclesiásticos, ou comprava e vendia cargos eclesiásticos, eram chamados de simoníacos. Por quê? Porque ofereciam dinheiro e, de fato, adquiriam esses cargos. Isso com base nesse texto aqui. Então, quem era o simoníaco na Idade Média? O simoníaco era a pessoa que estava numa posição de liderança eclesiástica porque tinha comprado o cargo. E havia acusações, né, de papas simoníacos. Será que tinha isso? Será que tinha mesmo? Papa é tudo tão bonzinho, né? Você viu o Papa Chiquinho, né? Tão bonzinho, irmão. Será? Eu acho que tinha muito papa simoníaco. Papas, bispos, cardeais simoníacos, isso é mato, cardeal simoníaco. Gente rica ia comprar cargo do quê? De coroinha? Você acha que rico ia comprar cargo de coroinha? Rico ia comprar cargo de cardeal. Isso era normal. Então, o que aconteceu? Na Idade Média, por volta do século XI mais ou menos, houve uma reforma na igreja, uma reforma em termos monásticos na igreja. A simonia foi intensamente combatida. Nós falamos muito da reforma protestante do século XVI, mas houve uma reforma também nos séculos X e XI, na igreja houve uma reforma também. É que nós, os protestantes, não falamos tanto dessa reforma que existiu nos séculos X e XI, que é chamada de reforma monástica.
Nós não falamos dessa reforma, falamos mais da reforma do século XVI, porque a reforma monástica ela foi mais uma reforma institucional, ela não foi tanto uma reforma doutrinária. Como nós somos protestantes e nos apegamos bastante à doutrina, o que é correto, nós valorizamos bastante a reforma protestante do século XVI. A reforma monástica, que foi mais institucional, nós nunca nem ouvimos falar quase dela. Mas a Igreja Católica, tal como ela é agora, é resultado em parte da reforma monástica dos séculos X e XI. É uma reforma que partiu do mosteiro de Cluny, na França, e de Citeaux também, do movimento cisterciense também. Uma reforma que quis acabar com a simonia, entre outras coisas, tá bom? E também estabelecer o celibato de clérigos, inclusive de clérigos seculares, que são os padres comuns. Tem dois tipos de clérigo. Tem o clérigo regular, que é o monge, e tem o clérigo que é secular, que é o padre que vive aí em sociedade. Então eles quiseram impor um modelo monástico a todo clero, de modo que nem os clérigos seculares pudessem se casar. Por isso você vê que hoje os padres que são clérigos seculares não se casam. Por quê? Resultado da reforma monástica do século X, século XI. Tá bom? Mas isso é outra história. Mas enfim, se você olhar para o texto em questão, você vai ter que atribuir à palavra simonia outro significado. Porque o que Simão quis fazer aqui ele não quis comprar cargo eclesiástico. Ele não quis isso. Ele não falou assim, olha, eu quero ser apóstolo, quanto custa ser apóstolo? Não foi isso que ele quis. Olha, eu quero ser diácono, quanto custa ser diácono? Ele não quis isso aí. O que ele quer fazer aqui é algo diferente. Observe com atenção, ele oferece dinheiro porque ele acredita, ele crê que os apóstolos tinham um segredo. Ele crê que os apóstolos são mágicos também. E que os apóstolos, certamente, na cabeça de mágico de Simão, era assim. Os apóstolos, eles devem ter uma fórmula mágica. Eles são feiticeiros. E tendo uma fórmula mágica, eles têm o segredo. E esse segredo, por meio desse segredo, eles podem manipular. Guardem essa palavra. Eles podem manipular o Espírito Santo. Eles têm alguma fórmula mágica, eles têm algum método especial, eles têm algum segredo, e tendo esse segredo, eles conseguem apertar os botões certos, eles têm a senha. E tendo a senha correta, tendo o código correto, eles conseguem fazer com que o Espírito Santo haja dessa maneira ou dessa maneira, neste lugar ou neste lugar, com essa pessoa ou com aquela outra pessoa. Eles sabem manipular, eles têm a fórmula, eles descobriram qual é o abracadabra. Então o que eu quero? Eu quero ter isso também, porque o que eu estou vendo aqui é algo simplesmente fantástico. Isso não é truque. Isso aqui, eles mostram que eles têm domínio sobre poderes sobrenaturais. Eles estão fazendo uma pessoa aqui, que mal fala a nossa língua, falar um idioma estrangeiro de maneira perfeita. Isso não é possível isso. Esses feiticeiros que chegaram agora aqui, esses dois feiticeiros, esse feiticeiro Pedro, né, e esse feiticeiro João, eles têm aí a fórmula mágica e eles conseguem manipular as forças sobrenaturais. Eu vou chamar eles num canto e dizer, olha, eu sou de vocês, nós estamos assim, ó. Eu também sou feiticeiro. Imagina então Pedro e João ouvindo isso aí. Chega aí, Pedro, João, vem cá. Olha, eu também sou feiticeiro como vocês. Tá? E é o seguinte, eu sei como funciona. É nós. É nós. Que Simão certamente era corintiano, isso não tem dúvida nenhuma. Há indícios do texto que... Não, estou brincando, não tem nada disso. Mas note, ele fala, olha, é o seguinte, eu também sou feiticeiro. Eu sou do mesmo nível de vocês. E eu sei como funciona isso aí. Tá? É o seguinte,
passa o segredo aí para mim, como que é, vamos fazer aí o nosso acordo, e eu pago vocês me concedem isso, vocês me passam isso, me passem o segredo, qual que é a jogada, quais são os meios aí da gente poder manipular essas forças fantásticas, e eu pago para vocês, vê aí, põe preço aí, veja como que é. Então, na cabeça de Simão, as forças sobrenaturais que ele tinha em mente podiam ser manipuladas. Na cabeça de Simão, que ele estava vendo, o Espírito Santo que era dado, isso podia ser manipulado. Então ele comete erros aqui que são estrondosos. O primeiro que ele comete, o erro mais assustador que ele comete aqui, é acreditar que nós podemos manipular a divindade. Então, quem é um simoníaco no sentido que salta do texto, quem é o simoníaco em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o simoníaco é a pessoa que acredita que pode manipular Deus, que pode manipular o Espírito Santo. Esse é o simoníaco, em primeiro lugar. Existem simoníacos hoje? Vocês acham? Sim ou não? Já viram algum? Já conheceram algum simoníaco? Sim ou não? Gente, Simão fez escola. Simão é o pai, olha, Simão é o fundador do meio evangélico atual. Ele é o fundador. Se alguém perguntar quem fundou o meio evangélico brasileiro moderno, você pode falar, foi Simão Mago. É o fundador. É o feiticeiro, pai de todos os feiticeiros gospel que temos hoje em dia aí, espalhados por aí. É ele. Eu anotei aqui algumas práticas simoníacas modernas. Essa listinha aqui que eu fiz, ela é pequena, mas você pode acrescentar outras coisas. Eu vou falar para vocês, mas aqui é a minha avaliação da realidade que nos cerca. Vocês podem aumentar essa lista ou diminuí-la, como quiserem, tá bom? Mas eu vou apontar aqui para vocês algumas anotações que eu fiz aqui. Veja aí os simoníacos de hoje. Quem são? Olha aqui. Simoníacos de hoje são pastores, líderes, que se apresentam como detentores do poder de fazer o Espírito se manifestar com determinada hora e lugar. Já viram isso em algum lugar? Pessoa que fala, ó, tal dia, tal hora, em tal endereço, o Espírito Santo vai fazer isso. Vai, porque eu vou fazer acontecer. A pessoa que fala isso, e mais, e quem acredita nisso, como Simão acreditou, é um simoníaco. Então, sempre que você vir alguém dizendo, olha, tal dia, tal hora, noite do poder, você está diante do feiticeiro, macumbeiro, pai Simão. É o pai Simão. É o macumbeiro, é o feiticeiro, é o mago, é o pai Simão. Ah, mas é da igreja. Ele usa a palavra igreja de modo errado, ele é incrédulo, ele é um feiticeiro, é isso que ele é, e ele tem o coração de Simão, ele é simoníaco. Ele diz, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar, noite do poder. Pronto, está feito lá. Sai feiticeiro. É o pai Simão. O pai Simão. Tem isso hoje em dia? Achei. Nossa, pastor, isso é tão comum. O triste é isso. Outro exemplo do pai Simão. O grandão, né? O grande. Pastores, mestres, pessoas que ensinam segredos acerca de como fazer Deus agir. Segredos de como fazer Deus agir. Palavras certas, pronúncias certas. Você não pode falar Jesus,
Você tem que falar o quê? Yehoshua. Se você falar Jesus, não funciona a oração. Se você falar Jesus, a sua oração não funciona. Você tem que apertar o botão certo. Tem que ser Yehoshua. Mas de onde você tirou isso? Não. Esse é o segredo. É o segredo para a sua oração dar certo. Você tem que pronunciar a palavra certa, a frase certa, a oração certa. Você tem que aprender certas fórmulas. Você tem que falar em nome de Jesus. Você tem que falar isso. É a fórmula certa. Se você falar em nome de Jesus, essa frasezinha, ela tem força. Ela tem força. Essa frase, não é o Jesus, é a frase. Olha, se você adquirir esse objeto e colocar na sua casa de frente para a porta, você vai obter os desejos aí que você tem pedido para Deus. Todas essas coisas que se relacionam com a manipulação da divindade, tudo isso é algo próprio de Simão Mago. Tem isso hoje em dia? Está cheio. Outra coisa, igrejas, pastores, líderes, pessoas que fazem disso sua fonte de renda, que era o que Simão queria fazer. Simão queria ganhar dinheiro com isso. Pessoas que fazem disso sua fonte de renda também são os simoníacos modernos. Mas pessoas que acreditam nisso, não ensinam isso, mas acreditam nisso. Simão, ele acreditava nisso antes de praticar. Simão não chegou a praticar isso, mas ele acreditava nisso. Pessoas que acreditam nessas coisas. Se eu fizer isso, se eu orar desse jeito, se eu agir dessa forma, se eu for em tal lugar. Pessoas que acreditam nisso, nessa manipulação, são os macumbeiros, são os simoníacos modernos. E outro fator importante, o que Simão queria? Ele queria vantagem para si. Todas as pessoas que se aproximam do cristianismo tentando obter alguma vantagem pessoal são simoníacas. Todas. Qualquer pessoa que procure o cristianismo pensando assim, o que é que eu posso ganhar com isso? Qualquer pessoa que vá a uma igreja pensando, o que é que eu posso ganhar com isso? É alguém que tem o coração de Simão. Nós vemos aí o pessoal falando tanto do crescimento do meio evangélico. Lorota isso aí. O que nós temos é o crescimento de pessoas supersticiosas que acreditam que vão ganhar alguma coisa indo num salão que colocou uma placa de igreja. É o que nós temos hoje em dia. Nós não temos crescimento do evangelho no Brasil. Não temos. Se existe, é algo muito pequeno, quase que imperceptível, é lento, devagar, pequeno. O que nós temos é o crescimento de simoníacos, de pessoas procurando o que eles acham que é a igreja para obter alguma vantagem para si, pensando o seguinte, o que é que eu vou ganhar indo lá? A pessoa que pensa assim, o que é que eu vou ganhar indo lá, é uma pessoa simoníaca. Muito bem, esse quadro, essa mentalidade está presente hoje? Sim ou não? Sim. Muito bem. Nós vemos então aqui, nesses dois versículos, que essas questões espirituais, esses assuntos espirituais, despertam interesses assim. Agora, se você continuar lendo o texto, você vai ver com certa admiração o que foi dito para alguém assim. E se você observar o que foi dito para alguém assim, você talvez se assuste. Você vai se assustar. Pastor, mas eu tenho que falar isso? Mas se eu encontrar um simoníaco, é isso que eu tenho que falar? Bom, foi o que Pedro falou. Vai depender
do quanto de coragem, ousadia, firmeza você tem. Porque o que Pedro fala aqui não é coisa para gerar amiguinhos. Não é. Não é. Pedro aqui não tem aquele discursinho do tipo, Simão, olha, desculpe, mas você tem uma visão teológica diferente da minha. Eu respeito sua posição teológica. É uma visão diferente, mas eu respeito. Quem sou eu para te julgar? Não julgueis. Não julgueis. Quem sou eu para julgar você? Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu entendo sua posição, siga em frente, vou orar por você, que Deus te abençoe no seu ministério, de uma bênção, mas eu não concordo muito, eu tenho uma concepção levemente distinta da sua, mas olha, te amo em Jesus, somos, é maior o que nos une do que o que nos separa. Foi isso que Pedro falou? Diante do simoníaco? Foi? Bom, vamos ver então agora, vamos olhar agora então a terceira fase da história. E aperte o cinto. Aperte o cinto, que vem agora é uma tempestade. Que olha, se eu fosse Simão, eu estava correndo até hoje. Estava correndo até hoje. Porque o que vem agora é uma tempestade, o que vem agora é um massacre. O que vem agora é um verdadeiro massacre. E hoje em dia Pedro seria taxado de radical, de sem amor, de homem perverso. Todos iam ficar ao lado de Simão, todos. Olha qual a intenção, coitado dele, que ele quer dar o Espírito Santo para as pessoas. O que tem de mais? Hoje em dia, o meio evangélico inteiro ia ficar ao lado de Simão. Ia ter uns 3 ou 4 ao lado de Pedro. Pela reação de Pedro aqui, pelo modo como Pedro age aqui. Então veja, vamos entrar agora então nessa parte, observe bem, essa terceira parte que eu intitulei, nos versículos 20 a 25, eu intitulei dessa forma: a dádiva do Espírito Santo dá ensejo a um sério confronto. A dádiva do Espírito Santo dá ensejo a um sério confronto. O cristianismo é uma fé que gera confronto. Não adianta você querer viver um cristianismo cor-de-rosa de coelhinho fofinho. Não adianta, isso não existe. E cristianismo cor-de-rosa de coelhinho fofinho, azul bebê, isso não existe. O cristianismo gera serenidade, paz do coração, harmonia entre os irmãos, tudo isso. Mas existe uma dimensão do cristianismo que é muito dura. Existe uma dimensão do discurso cristão que é extremamente severa. É essa dimensão que as pessoas tiraram e deixaram só o coelhinho fofinho. O cristianismo também, tem lá o lado fofinho do cristianismo, tem. Nós vemos na Bíblia isso. Jesus falando do seu jugo suave, do seu fardo leve, os apóstolos ensinando os crentes a viverem com brandura, em paz uns com os outros, amando as pessoas. Tudo isso existe, mas isso não anula o lado do cristianismo que é severo, que é duro. E é esse lado que nós vemos agora aqui. Nós não podemos fechar os olhos para esse lado. O cristianismo é um peixinho de aquário bonitinho, ele é um peixinho de aquário bonitinho, douradinho, bonitinho, mas ele é também o tubarão assassino. Ele é também. A sabedoria está em saber a hora de usar cada uma das figuras. Agora é a hora do peixinho de aquário. Legal. Agora é a hora do tubarão assassino. E aqui, nesse texto agora, Pedro não vai ser o peixinho de aquário. Nessa hora aqui, Pedro vai ser o tubarão assassino. É duro agora aqui. Vamos lá então. Vamos lá. Pedro, porém, lhe respondeu. Olha o que vem aqui.
o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que significa isso? Quem sabe o que significa isso? O teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que significa isso? A tradução abrandou. A tradução é leve. O que significa isso? O teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que significa isso? Essa frase, ela pode ser traduzida, se nós quisermos resgatar o sentido exato dela, ela pode ser traduzida assim: você, junto com o seu dinheiro, você de mãozinha dada com o seu dinheiro, vá para o inferno, junto com o seu dinheiro. Vocês acham disso? Vocês acham desse discurso de Pedro? Você junto com o seu dinheiro, de mãozinha dada, tá bom? Você de mãozinha dada com o seu dinheiro, vá para o inferno. É isso. Vocês acham? Meio radical ou meio... Hã? Vocês acham meio afeminado isso? Ui, é isso? Ui, que feio, é isso? Não. É a hora do tubarão. É o discernimento que o apóstolo teve. Espera aí. O que você está pensando? Você pega esse dinheiro seu aí, todo ele, e junto com ele, você e o seu dinheiro, vão tudo, você e tudo que é seu, vá para o inferno. É isso que eu quero que aconteça com você. Gente, é assustador. Agora note bem, a palavra que aparece aqui, a palavra perdição que aparece aqui, pode ter dois sentidos. Pode significar perdição eterna, ou pode significar ruína terrena, morte, miséria, doença, ruína nesta vida. A palavra perdição pode significar essas duas coisas. Se for perdição eterna, então Pedro está dizendo: olha, você junto com seu dinheiro, vá para o inferno. Pode ser que esteja falando isso. Se a palavra perdição que Pedro tinha em mente, se o que ele tinha em mente ao usar essa palavra significava ruína, então ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero que você, junto com o seu dinheiro, se danem. Não seria a palavra hoje. Em Lisboa seria: vá para o raio que o parta. Em Lisboa seria assim, né, Fernando? Vá para o raio que o parta. Falaria isso. Então nós não sabemos ao certo qual é o sentido da palavra perdição aqui. Pode ser perdição eterna, como pode ser ruína terrena. O que vocês acham que era? Tem que chutar. Tem que chutar, não tem como saber. Bom, eu acho que inferno é pesado, não é? Vá você com seu dinheiro para os quintos dos infernos. Agora, vá para o raio que o parta, é mais light um pouco. Mais light um pouco. Mas as duas são pesadas, não são? As duas são pesadas. Pedro está sendo extremamente pesado aqui. Ele fala: o teu dinheiro aqui é prata. Dinheiro aqui é prata. Você e a sua prata. Quem fala prata? Espanhol, né? Plata. Pedro aqui está falando que nem argentino aqui. Usted e la tua plata. Assim. Pesado o negócio. É assim que fala? La tua plata. O Jimmy não está aí para... É assim que fala? Plata. É assim. É assim. Aqui Pedro virou argentino aqui. Você e a tua plata que vá para o inferno. Ou você e a tua plata que vá para o raio que o parta. Se danem. Que vão para a danação. Tudo, você junto com o seu dinheiro. É muito pesado isso aqui. Não é um discurso leve.
Agora veja a sequência. Veja a sequência, o que ele diz aqui. Seja contigo para a perdição, pois julgaste. Onde começou o pecado de Simão? Onde começou o pecado de Simão? Onde começou? Pois julgaste. Onde começou o pecado dele? Onde? Cabeça, coração. Onde começa todo o pecado? Não é assim? Começa aqui. Então, onde você tem que corrigir as coisas primeiro? Aqui. Se você não corrige aqui dentro, vai vir aqui para fora. Por que o pecado de Simão veio para fora? Porque começou aqui, ó. Ele pensou errado. Por que é importante nós lermos a Bíblia, estudarmos a palavra, estarmos na igreja, estudarmos juntos? Por quê? Porque isso evita o quê? O erro aqui. Porque se houver o erro aqui, o que vai acontecer com esse erro? O erro é como um bebê dentro da barriga da mãe. Ele vai crescer aqui. E ele vai crescer aqui. Ele vai crescer. E o que vai acontecer um dia? Ele vai ficar só aqui? Só dentro? O bebê só fica dentro? O bebê fica lá 8 anos de idade dentro da barriga? O bebê fica na barriga da mãe aos 7 anos, vamos cantar parabéns, porque ele não nasceu, a barriga desse tamanho, não nasceu. Não. O bebê, um dia, vem para fora. É assim, com Simão foi assim. Nasceu aqui. Nasceu aqui no julgamento, no pensamento dele. E começou a crescer. Só cresceu rápido. Foi uma gravidez rápida. Ele já logo, muito em breve, veio para fora. E ele fez a proposta. Eu quero comprar isso aí. Nasceu na mente dele. E veja o absurdo disso. Ele fala assim, olha só. Pois julgaste adquirir por meio dele, por meio da prata, o dom de Deus. Quem sabe o que é dom? O que é dom? O que é dom? Dom, o que é dom? Não sabe o que é dom? É um presente, uma dádiva. Quanto custa uma dádiva, um presente? Quanto custa? Não custa nada. Ou seja, esse versículo mostra o tamanho da incoerência. Você está tentando comprar algo que é de graça. Você quer comprar uma coisa que é gratuita. Isso que nós estamos fazendo aqui como apóstolos, impondo as mãos, isso é o que nos foi dado agora. Nós não tínhamos isso, não aconteceu isso conosco em Atos 2. Isso está acontecendo conosco agora. Nós recebemos isso gratuitamente. Isso é um dom de Deus. Você quer comprar o que Deus dá. E isso que você quer fazer, querer comprar o que Deus dá, é um pecado que nasceu na sua cabeça, está dentro da sua cabeça e gerou esse seu comportamento aí exterior agora, fazendo essa proposta. Agora, notem bem, se nós incluirmos isso no conceito de simonia, o que acaba sendo simonia também? Qualquer pessoa que acha que pode comprar bênçãos. Qualquer pessoa que acha que pode comprar bênçãos, pratica simonia. Vocês acham que no meio evangélico há pessoas que querem comprar bênçãos? Vocês acham? Não tem? Tem pastores que ensinam você a comprar bênçãos? Tem? Se você pagar o carnezinho lá, você vai receber as bênçãos? Vai. Mas tem que fazer o quê? Tem que pagar. Ou seja, essas pessoas estão ensinando você a comprar bênçãos e as pessoas estão acreditando que podem comprar bênçãos. Logo, todas elas são o quê? Simoníacas. E o que nós devemos dizer para essas pessoas? O que vocês acham? Alguém chega e fala assim, eu vou dar uma oferta lá na igreja que eu estou precisando de um emprego novo. Pastor, eu vou dar uma oferta para a igreja que estou precisando de um emprego novo.
Pastor, vou dar uma oferta lá na igreja porque eu estou doente, meu filho está doente, vou dar uma oferta lá, quem sabe Deus me abençoa. O que eu deveria dizer para essa pessoa? Como discípulo de Pedro. O teu dinheiro, junto com você, agora depende da interpretação da palavra perdição aqui. Ou vá para o raio que o parta, ou vá para o inferno. Já imaginou isso? Já imaginaram isso? Mas essa é a reação de Pedro aqui. Você quer comprar bênçãos de Deus? Você acha que Deus tem suas bênçãos à venda? Você acha que se você pagar o carnezinho, você vai receber bênçãos? Você acha isso? Olha, você com o seu carnê, com o seu dinheiro e com tudo mais, vão para o inferno. É isso. Vão para a destruição, para a danação. É essa a resposta bíblica para essa gente. É de assustar. Mas notem bem, irmãos, esse cristianismo atual que vê o erro e reage com descaso, vê o erro e reage com brandura, não ligando muito, esse cristianismo não é o cristianismo dos apóstolos. Não é. O apóstolo Paulo fala que os mestres da palavra, eles não devem viver brigando. Eles não podem fazer isso. Eles têm que admoestar com mansidão, com brandura, com paciência os que se opõem. Mas ao mesmo tempo o texto bíblico mostra que em várias ocasiões os mestres da palavra têm que ser mais duros. E é o que acontece aqui. Nós temos que ter discernimento para saber a forma como agir. Porque em vários momentos será necessário isso aqui. Às vezes a pessoa que fala assim para mim, Pastor Marcos, olha, eu vou dar uma oferta lá na igreja porque eu estou precisando de um emprego novo. Pode ser que essa pessoa não tenha que escutar isso aqui. Pode ser que ela seja uma pessoa simplesmente enganada. Ela foi mal instruída. Aí eu vou usar o quê? Eu vou usar as orientações de Paulo. Olha, instrua com mansidão. Chega, irmão, olha, vem cá. Isso aí que você aprendeu é errado. Não é assim. Não funciona desse jeito. Você não pode comprar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não estão à venda. Então, aí a postura é outra. Mas nós temos que ter discernimento para perceber momentos em que é necessário agir como Pedro aqui. Vem cá. Olha, esse dinheiro seu aí, junto com você, de mãozinhas dadas, tá bom? Vá para o inferno com isso aí. Nós temos que ter esse discernimento que Pedro teve. Pedro percebeu que o que estava acontecendo ali não era só ignorância. Havia maldade, malícia, segundas intenções, perversidade aberta. E ele então agiu com essa severidade toda. Muito bem. Veja aí na sequência. Olha só o que diz na sequência aqui. Versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério. Qual é o sentido disso? Olha, você não é meu colega de trabalho. Você não é meu colega, meu companheiro de ministério. Você não tem parte, significa não tem porção. Quando fala não tem sorte, significa que você... é assim, sorte seria assim, a palavra sorte seria assim. Você recebe alguma coisa junto com alguém. Vamos supor, você recebeu um terreno, uma área de terra, junto com uma pessoa. E aí você não sabe se você pega o lado direito ou o lado esquerdo. Com quem fica o lado direito? Com quem fica o lado esquerdo da propriedade? Você não sabe. Como decidir isso? Então isso era decidido por sorteio. Então havia o sorteio e a pessoa recebia a parte que era dela por sorteio. É o que está sendo dito aqui. Olha, você não tem parte nenhuma nessa dádiva que foi distribuída entre nós os apóstolos.
essa dádiva que nos foi concedida e que nós distribuímos entre nós, e temos aí cada um de nós a sua porção, você não tem participação nenhuma nisso. Agora, notem bem algo importante observar aqui. Nas nossas traduções, eu não sei se vocês têm outras traduções aí, mas o texto diz assim: não tens parte nem sorte neste ministério. A palavra ministério aparece aqui. Tem alguém com outra tradução? A palavra ministério, o que é aí? Palavra, ok. Tem outra tradução? Tem outra? Não? Ok. Aqui, nesse texto, a tradução correta é: você não tem parte nem sorte nesta palavra. E isso significa que Simão Mago, ele não tinha participação no Evangelho. Essa é uma afirmação que parece ser muito forte, indicativa de que Simão não era crente. Você não tem participação nesta palavra. A mensagem que nós pregamos, a palavra que nós pregamos, você não tem participação nisso. Ou seja, Pedro está rompendo totalmente aqui com Simão, dizendo a ele: olha, você não entendeu essa palavra, você não creu nessa palavra, você não abraçou essa palavra e você não tem participação nenhuma nessa palavra. Nenhuma. Você não compreendeu a mensagem que pregamos e você não participa da palavra que pregamos. E veja a sequência, o que ele diz. Ele continua sendo severo. Ele fala: porque o teu coração não é reto diante de Deus. Reto é correto. Agora eu quero que vocês respondam a seguinte questão. Aqui nesse texto, não ter o coração reto significa o quê? Quais são as marcas do coração que não é reto nesse texto? Ele olhou para Simão e falou assim: olha, o seu coração não é reto. O que ele viu em Simão para dizer: o seu coração é torto? O que ele viu? Oi? Ele viu o desejo de ganhar dinheiro com religião. E isso mostra que o coração dele era torto. O que mais que ele viu? Sim. O que mais que ele viu? Ele viu Simão querendo manipular Deus. Lembram disso? Então, na mente de Pedro, a ganância, a avareza, o desejo de manipular Deus, a crença de que eu posso comprar bênçãos, isso mostra que o coração não é o quê? Reto. Como é que eu sei aqui nesse texto que um coração não é reto? O coração torto, aqui nesse texto, o coração torto, ele é avarento. Se você é avarento, quer ganhar dinheiro a todo custo, você tem o coração torto. A segunda marca do coração torto, ele quer manipular Deus. Se você quer manipular Deus, deixa eu fazer algumas coisinhas, quem sabe Deus me abençoa. Se você quer manipular Deus, seu coração é torto. E outra coisa, se você quer comprar bênçãos, o seu coração é torto. Essa é a descrição aqui do coração torto. Agora veja o 22. Veja o 22. Arrepende-te, pois, do quê? Como é que Pedro chama essas atitudes? Maldade. O que é maldade para o mundo? Para o mundo, o que é maldade? Descreva a maldade aos olhos do mundo. Como é maldade aos olhos do mundo? O que é maldade? O mundo tem um conceito de maldade, não tem? O mundo não tem um conceito de maldade? Tem ou não tem? Tem. Qual é o conceito de maldade? Você judiar de alguém, você não ajudar uma pessoa que precisa, você não tratar bem os animais. Tem gente que até come animal. Eu mesmo tenho dó, não.
como tudo. O mundo tem esse conceito de maldade. Agora, note bem, aqui nesse texto, a maldade tem sentidos adicionais. Aqui nesse texto, maldade é tudo isso que nós falamos agora. É a pessoa que quer manipular Deus, é a pessoa que quer comprar bênçãos, é a pessoa avarenta. Tudo isso está no conceito de maldade. Agora notem, o que essa pessoa que tem o coração torto tem que fazer? Está escrito aí. Hã? E o que mais? Ela tem que se arrepender e fazer o quê? E orar. Diz assim: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Qual é a única saída dessas pessoas? Qual é a única saída para os simoníacos que nós conhecemos? E qual é a única saída para os simoníacos que estão aqui hoje com a gente? Qual é a única saída? Eles têm que se arrepender. O que é se arrepender? Mudar o modo de pensar. Isso é se arrepender. Mudar o modo de... Pare de pensar essas coisas. Pare de pensar assim. E fazer o quê? Fazer o que mais? O texto fala: rogai ao Senhor. Rogar, o que é rogar? É orar, pedir. Pedir o quê? Aqui não fala o quê. Mas o que é? Eu peço o quê? Hã? Peço perdão, o que mais eu peço? Leia o restante do texto. O que mais eu peço? Eu peço perdão, eu me arrependo, paro de pensar assim, peço perdão e peço o que mais? Tem uma pista no restante aí. O que mais eu peço? Hã? O texto fala assim: talvez te seja perdoado o intento do coração. Por que ele fala talvez? Por quê? Talvez seja pela gravidade do pecado, Deus não perdoa. Se for muito grave, Deus não perdoa. Você pede perdão, fala: vamos ver se Deus vai perdoar. Acho que não vai não, hein? Esse pecado foi pesado. Esse aí não vai dar certo. Porque ele fala assim: olha, arrepende-te e roga ao Senhor, talvez seja perdoado. Dá um medinho ou não dá? Dá um medinho, né? Por que ele fala talvez? Por quê? Deus perdoa todo pecado ou não perdoa todo pecado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa ou não perdoa? Perdoa. Todos. Por que Ele falou talvez? Talvez Ele perdoe. Por que Ele fala talvez? seria um pecado, o que eu quis dizer naquela hora, acho que é um pecado contra o Espírito Santo, que ele contra o Aí está misturando dois textos diferentes. Não pode. Não pode misturar dois textos. É bem possível aqui que Pedro esteja falando, quando ele fala: olha, talvez te seja perdoado o intento do coração, Deus esteja falando sobre um dos aspectos do perdão de Deus. Porque note bem, Deus, Ele concede o perdão sempre. Mas algumas vezes esse perdão que Ele concede não anula certos atos disciplinares. Então tem o perdão que anula as consequências, mas tem o perdão que não anula as consequências. É isso que é complicado. Vocês concordam comigo? Existe o perdão de Deus que anula as consequências, mas existe o perdão de Deus que não anula as consequências. Deus perdoa, mas as consequências continuam. Imagine um casal que pratica fornicação e a moça engravida. Ela pede perdão, se arrepende, o rapaz pede perdão, se arrepende. Deus perdoa? Perdoa. A criança some? A criança desaparece da barriga dela? Consequência. Então o que pode estar sendo dito aqui é o seguinte: olha, peça perdão a Deus,
talvez você não sofra as consequências disso que você fez. Talvez. Talvez esse pecado seu não traga consequências. Talvez o perdão concedido seja um perdão que não traga prejuízos. Mas isso não está claro aqui no texto. Tá? Eu estou sugerindo isso. Por quê? Por causa da resposta de Simão. Simão fala assim no versículo 24: rogai vós por mim, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Ele pede isso, olha, peça aí para que eu não tenha nenhum castigo. Parece que a preocupação maior do texto é com esse castigo. Então é possível que seja esse o sentido. Então está dizendo, Pedro está dizendo, olha, rogue a Deus, se arrependa, peça perdão e nutra a expectativa de que Deus não vai pesar a mão. Porque o perdão de Deus não anula certos atos disciplinares. Deus tira a culpa, Deus perdoa, Deus restaura a comunhão com você, mas certas consequências dos seus atos, muitas vezes, Deus não anula e elas permanecem. É por isso que não se brinca com o pecado. Que o pecado pode ter sua culpa totalmente removida, mas as suas consequências permanecerem. Pessoa que se envolve com vícios, ela destrói o seu corpo, aí ela se arrepende. Isso não anula em nada as consequências do que ela fez. E assim outras coisas. O Senhor perdoa, restaura, mas certos atos disciplinares de Deus, muitas vezes, perduram para o resto da vida. Então é possível que esse seja o sentido aqui. Bom, Pedro prossegue dizendo, vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Não dá tempo de nós falarmos sobre isso. Na semana que vem nós terminamos esse pedacinho, 23, 24 e 25, nós terminamos. E aí então encerramos essa parte de Atos 8, 14 a 25. Muito bem. O que nós temos que cuidar em face desse texto? Nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos contaminados com a mentalidade de Simão. Por quê? Porque a mentalidade de Simão domina o meio evangélico. Ela é muito comum. E há crentes que se deixam levar por essa mentalidade. Ela é tão normal, ela é tão constante, ela é tão comum, que a gente começa a achar que está tudo bem. É tão comum você ver alguém marcando hora para o Espírito Santo agir, que você começa a achar que isso é normal, que isso é apenas uma visão teológica, como outra qualquer. Essas coisas são tão comuns, você ver pessoas dizendo, eu vou dar minha oferta para que Deus me abençoe, que você começa a achar que isso é normal, que isso compõe realmente o Evangelho, que isso é cristianismo. Então, um texto como esse serve para nos alertar, para que nós nos afastemos desses pensamentos absurdos todos, para que nós não nos contaminemos com essas ideias. Sabendo, olha, a simonia, no sentido aqui teológico, ela está viva. Ela está viva e tem muita gente com o coração de Simão. Muita gente. O que eu devo fazer em face dessas pessoas? Primeiro, eu não posso me deixar levar por essa mentalidade. A ideia de que eu posso manipular Deus e a ideia de que eu posso comprar suas bênçãos. Eu não posso me deixar levar por essa mentalidade. Rejeitar isso de pronto. E mais, admoestar as pessoas. Dizer a elas, olha, isso que você, essa forma de pensar, essa ideia de que você pode manipular Deus, essa ideia de que você pode comprar bênçãos de Deus, isso é um pecado horrível. Isso é pecado de feiticeiro. Isso é simonia.
E simonia é algo do diabo. Você tem que abandonar isso e rogar a Deus pedindo: Senhor, me perdoe por ter esse pensamento e me perdoe por acreditar que eu posso manipular ao Senhor e que eu posso comprar as suas bênçãos. E me ajuda, Senhor, para que eu não sofra as consequências de um pensamento tão perverso como esse. Então, o que devemos fazer em face de um texto como esse aqui? Primeiro, corrigir nosso pensamento. Não deixar que essas coisas entrem na nossa cabeça. Rejeitar isso de pronto. E alertar outras pessoas. Dizer a elas: olha, isso que você faz, isso que é feito na sua igreja, isso que é feito pelo seu pastor, isso que é feito pelos seus mestres, isso é um pecado terrivelmente condenado por Deus. Se o seu pastor, o seu líder da sua igreja faz isso, tenta manipular o Espírito Santo, vende bênçãos, saia disso correndo. Porque isso pode acabar com a sua vida, isso pode destruir você, isso é um pecado severo, o Senhor pode pesar a mão sobre você por causa dessas coisas.